Ih, vocês já estão aí. Deu uma de louco, gente. Tudo bem? Viajei agora. Estão conseguindo ouvir essa música ao fundo? Eu sou apaixonado por essa música. Essa música tem um significado muito importante para mim. La Vie Rose, francês. Viva la France! Só que não. Brasil mesmo. E essa é uma versão de uma cantora jamaicana, Grace Jones. Sabe aquele cabelo assim? Que parece aeroporto? Ela fez uma versão. Porque a primeira versão dessa música, maravilhosa, e que fez muito sucesso, cantada por Edith Piaf. Ai, ai, mas você sabe por que eu tô falando de França, tô ouvindo essa música? Que saudade. Mas enfim, gente, eu tô aqui para falar exatamente da missão francesa ao Brasil. Sim! Muita coisa que eu tenho para contar. Eu vou de repente dar uma pausa no vídeo porque isso pode atrapalhar a compreensão. Sempre quando eu vou me ouvir nos vídeos que eu faço para vocês, tá sempre muito baixo. Ai, mas me desfazer dessa música. Ô, França querida. Enfim, galera, olha só. Ah, a propósito, como é que vocês estão? Estão bem? O friozinho tá ótimo para ficar em casa. Tô colocando vídeos maravilhosos para vocês. Fiz uma pesquisa muito legal de alguns grandes personagens. Eu não vou falar sobre isso agora. Isso eu tenho que deixar para o final, né? No início agora eu tenho que falar do que é muito importante. A missão portuguesa no Brasil já começa com uma contradição, tá? Começa numa contradição por quê? Uh, a vinda, tá, da corte para o Brasil, e isso eu já falei anteriormente, trouxe, já tinham, né, influências na arquitetura. Nossa arquitetura era barroca, mas quando era às vezes grandiosa, como as igrejas, ela tinha uma influência do rococó. Então estava misturado. Por que isso? A coisa estava defasada. Parece que a cultura chegou aqui através de um SEDEX ou com uma viagem que você faz para algum lugar e as suas malas vão para o outro. Então, a cultura chegou aqui, os hábitos da arquitetura, foto, figurino, chegaram com um certo atraso. Isso não ficou legal, porque a arquitetura era barroca. Mas os vestidos das mulheres já tinham, em alguns momentos, a descida do colo, como era exatamente no rococó. Muita riqueza dentro da igreja, como era o rococó. Então essa mistura, enfim, eu quero que vocês entendam. Eu sou doido, mas eu não quero que vocês sejam. E através dessa minha loucura, eu estou tentando explicar para vocês o que aconteceu. Por volta de aproximadamente 1816, tá? Quer dizer, a corte portuguesa veio corrido, aquela história, né? Que ele não quis dar uma definição para Napoleão Bonaparte em 1808. Em 1816, já após o término da guerra, Napoleão já ter perdido a guerra, a França ficou mal, ficou péssima. Então, vocês vão perceber no decorrer de inúmeras outras matérias, outras situações, que quando você está numa situação de término de guerra, você tem que começar a juntar, em primeiro lugar, tudo que foi destruído. Então você tem que começar de novo a plantar, que é para poder fornecer hortifrutis para as pessoas. Você tem que ver o que você pode fazer, o que você pode vender, o que você pode se reestruturar. E uma das últimas coisas que a gente pensa é a arte, né? Quando você mal sai de uma guerra, você não vai correndo para o teatro ver uma peça. Você não vai direto para um museu ver exatamente algumas pinturas, exatamente porque muitas poderiam já ter sido destruídas e os museus, só ter poeira. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a corte chega aqui no Brasil, eles pensam, de uma certa forma, querer revitalizar, criar coisas novas.
primeira intenção era de fazer uma espécie de uma oficina, tá? Um liceu de artes e ofício, um espaço onde as pessoas poderiam se profissionalizar. E seria um liceu de artes de ofício, mais ou menos. No entanto, existem duas versões para a vinda dos artistas franceses que estavam mal lá após a guerra chegarem ao Brasil. Uma das histórias contadas diz que eles se uniram, juntaram o pouco que tinham e vieram para o Brasil. Como eles eram neoclassicistas, e o neoclassicismo estará muito presente em quase todos os vídeos e a gente vem só mostrando. Qualquer dúvida, fala comigo, como vocês sempre falam. Me puxam um assunto no zap, ou então simplesmente no canal de dúvidas. Então, o neoclassicismo, tá? Ele vem com uma aparência mais sofisticada, mais robusta, porque, segundo dizem, ninguém aqui no Brasil gostou dessa mistura do barroco com o rococó. Já existe uma outra versão da história que diz que o Conde de Barça ele vai até a Europa para trazer esses artistas para cá, para dar uma nova vida, entendeu? E de uma certa forma formar a Academia Imperial de Belas Artes, outro nível, né? Outro nível, né? Você fazer um centro de ciência e arte de ofício e uma Academia Imperial de Belas Artes, isso é maravilhoso, tá? Então, o que acontece? Vieram inúmeros pintores, escultores, arquitetos, e a gente vai falar muito sobre isso. Vai ser a mudança, a adaptação dos hábitos aqui no Brasil. Então nós temos dois principais. Um deles é Nicolau Taunay e o outro é Jean-Baptiste Debré, o meu preferido, gente. Sou apaixonado pelas obras de Debré. Então vamos lá. Eu vou falar sobre esses dois pintores. Eles eram os líderes, tá? E Taunay, né? Ele pintava muitas paisagens, tinha o seu próprio estilo, ponto. Debré, ele usava aquarela. Aquarela. Não tinha aquelas pinturas a óleo enorme que você via naqueles quadros quando você vai ao museu. Não. As pinturas dele são pequenininhas, assim, onde ele relata através da pintura de aquarela, uma pintura bem simples, mas muito impactante, ele relata o dia a dia na cidade. Então, vocês podem ver pessoas sendo carregadas por dois escravos, a pessoa numa tina ou numa rede mesmo, os escravos sendo açoitados nos pelourinhos, tá? Pelourinhos eram os locais em praça pública para fazerem o castigo, tá? Eles ficavam ali para todo mundo ver, para servir de exemplo, ok? Então, ele pintava de uma forma muito bonita, porque através da leitura das pinturas de Debré, ele conseguia, por exemplo, pintar vários escravos de ganho. O que são os escravos de ganhos? Aqueles escravos que tinham uma boa aparência, que aprendiam português muito bem e que sabiam negociar e eram de confiança dos senhores. Então eles podiam estar pelas ruas vendendo produtos. Poderiam ser produtos vindos do próprio pomar do dono deles. Então eles vendiam isso. Ou então elas poderiam, no caso as mulheres, fazer os próprios quitutes e esses quitutes ir para a rua para ganhar através dessas vendas, e esse dinheiro, o acordo era completamente diferente. Toda regra não tem exceção. Então alguns proprietários pegavam uma maior parte e a outra pequena parte ficava. Os escravos evitavam o máximo de gastar essa sua parte. Seja pequena, meia ou quase tudo. Então eles escondiam, às vezes, se tivessem gorjetas no cabelo, escondiam aonde você possa imaginar. Por quê? Eles precisavam juntar um valor, era o que passava na mente de todo escravo. Juntar um valor para comprar sua alforria. Então, como
era o desejo de todos os escravos, e vocês lembrem que eu já falei isso lá no 7º ano, cada um era de uma etnia. Por que eles colocavam todos juntos na mesma senzala para evitar a comunicação, tá? Então eles eram sempre vigiados pelos capitães do mato. Então evita a comunicação, que é para não combinar a fuga. Então vamos lá. Então Debris ele coloca vários escravos. Alguns escravos de ganho, outros escravos sendo sacrificados e um outro escravo passeando com um ferro preso enorme aqui. Mas esse ferro só estava preso aqui, não estava ligado a nenhuma corrente. E aí, esta é a característica e a forma que ele escolheu para poder passar para quem fosse ver essa pintura que ali existiam vários tipos de escravo. O que estava sendo maltratado por desobediência, preguiça. Aquele que estava com uma punição, tá? Essa punição era por quê? Porque era um escravo fujão. Então, por onde ele passasse, todo mundo via. Ia lá, aquele é um escravo fujão. A forma de marcar com ferro quente a pele do escravo. Como se faz com gado para dizer, esse me pertence, olha as minhas iniciais, e os escravos de ganho. Os capoeiristas. Alguns indígenas, ainda com algumas marcas características de sua pintura, alguns negros que ainda se mantinham, mesmo que escravos, fazendo aquelas marcas de queloide, né? Eles começam a se ferir porque conhecem a característica da sua pele, que é transformar em queloide, aí ficam aquelas marcas. Então, vamos voltar aos artistas. Então, eles trouxeram para cá o neoclássico, tá bom? Após a queda de Napoleão, então eles vieram para cá porque o intuito era montar as ciências de arte de ofício. No entanto, acabaram com a Academia Imperial de Belas Artes. No que diz respeito a um outro pintor, é o Rugendas. O Rugendas ele já era muito mais de pintar floresta, mata, tribos indígenas com as suas pinturas. Então, assim, eu espero que você se delicie com grandes nomes que eu estou trazendo aqui para vocês e que você conheça exatamente essa arquitetura do neoclássico. Ele consiste muito em resgatar tudo aquilo que o barroco e o rococó tiraram, tá? Que são as colunas gregas. São várias colunas lindíssimas. Tem iônica, jônica, são várias colunas maravilhosas. Vocês lembram do Partenon, a arquitetura do Partenon? A casa dos deuses lá na Grécia, né? Que são inúmeras colunas e tem uma espécie de um triângulo aqui em cima e as bases aqui embaixo. Então, isso volta às colunas, tá? As formas geométricas e é uma arquitetura que prevalece durante muito tempo, tá? O neoclássico. E eu tenho um outro vídeo onde eu deixo vocês observarem e degustarem também algumas instituições que existem no país, principalmente no Rio de Janeiro. Dei prioridade para que vocês reconheçam quando estiver perto o olhar, tá? O olhar e essa característica. Não! Olha lá, pai, olha lá, tio. Aquilo é neoclássico. Presenças de pilastras, mesmo que discretas. Então isso não é rococó, isso não é barroco, isso não é renascimento, tá? Pilastras, ó, aqueles triângulos no alto, divinamente, dando uma solidez, uma forma de solidez. E aí, eu espero que vocês gostem desse período. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Me chama lá. Um abraço. Ah! Antes que eu me esqueça, vocês ficam por aqui, né? Mas eu volto a curtir minha música. Ó, França! O dia que eu for, eu tenho certeza. Sabe o que eu vou fazer? Vou gravar e vou dar um abraço para vocês. Um abraço. Vou ficar por aqui.